Bom, gente, dando continuidade então às aulas de sociologia, hoje a gente vai falar sobre o Emile Durkheim e a importante contribuição que ele tem para a institucionalização da sociologia como ciência. E essa aula é muito importante, porque o Durkheim ele dá, a partir dos seus trabalhos, uma contribuição fundamental, porque é com o Durkheim que a sociologia se torna efetivamente um conhecimento científico. É com o Durkheim que a sociologia recebe o selo de garantia de que estamos diante de um conhecimento científico. Isso é importante, porque até então, vejam, com Augusto Comte, por exemplo, você tem uma filosofia positivista que de alguma forma aponta para a necessidade de uma sociologia. Agora, com o Durkheim, na França, efetivamente, de forma institucionalizada, com todos os papéis e reconhecimentos possíveis, a sociologia ela ganha uma cadeira na academia. Ela se torna um curso de formação de sociólogos. Ela se torna e ganha efetivamente o seu selo de ciência. Então, isso é uma coisa fundamental, porque, enfim, o Durkheim reconhecia, desde o século XIX, não precisa ir para o século XIX para você saber disso, cara, que todo mundo fala sobre a sociedade. Todo mundo, de alguma forma, tem alguma opinião em relação a assuntos sociais. E mais ainda, nós, como seres que vivemos em sociedade, em maior ou em menor medida, nós pensamos sobre a vida em sociedade. Então é uma coisa que compõe o nosso senso comum. O que o Durkheim está propondo é um tratamento mais sistemático, é um tratamento científico das questões sociais. E o que significa um tratamento científico das questões sociais? Porra, mano, primeiro significa que dá muito, mas muito trabalho produzir uma pesquisa científica sobre um determinado assunto social. O trabalho é um trabalho intelectual, obviamente, ele parte de uma fundamentação filosófica da teoria do conhecimento de acordo com a sua corrente teórica, mas você tem que ter uma teoria do conhecimento, você precisa ter um método. O Durkheim é o sociólogo que escreve um manual chamado Regras do Método Sociológico. Então não é o emitir uma opinião ou um determinado juízo de valor sobre esse ou aquele assunto, cara. É estudar de forma sistemática o assunto de maneira científica. Da mesma maneira, então, que um químico estuda os elementos da natureza, classifica os elementos da natureza numa tabela periódica a partir de critérios que são observados e testados, o sociólogo tem que fazer o mesmo com a sociedade. Não é simplesmente falar sobre a sociedade, descrever a sociedade, mas é produzir um conhecimento técnico e científico sobre a sociedade. Então, talvez por se tratar de algo muito complexo, e de algo que dá um trabalho desgraçado, às vezes, claro, é mais fácil eu acreditar no meme do WhatsApp, num vídeo do YouTube, eu acredito no que for mais fácil para o meu cérebro entender. Mas, se eu quero efetivamente fazer ciência, eu tenho que ter clareza de que isso é um trabalho intelectual muito complexo, muito complicado, muito difícil, muito demorado. Então, o sociólogo, quando produz uma pesquisa, cara, ele não está dando a opinião, ele não está descrevendo apenas um fato, ele está tentando aplicar um método. A ciência ela tem métodos e técnicas para explicar as coisas. Tá? Isso vem sendo muito debatido hoje em dia, porque afinal há um movimento negacionista, que nega a ciência, muito mais porque não entende quais são os procedimentos pelos quais o conhecimento científico tem que passar, do que efetivamente uma contestação da ciência, que existe. A ciência ela não tem um saber absoluto,
Ela não trabalha com verdades absolutas. As verdades científicas, elas são racionais e elas são transitórias. Né? Então, tudo que a ciência fala, as conclusões científicas, elas servem para quê? Para ser contestadas também. E elas são contestadas, e é assim que caminha o conhecimento científico. Você contestando as conclusões, de que jeito? Né? Mandando um meme? Não, pô, você tem que fazer uma pesquisa de acordo com aquele assunto. Né? E dentro do campo científico, você derruba aquela tese anterior. Do contrário, cara, não passa de... Enfim, você pode ter opiniões. Eu não gosto de como o átomo de hidrogênio se comporta. Eu acho feio. É aceitável? É aceitável. Sua opinião. Mas ela é científica? Não. É da mesma forma do Durkheim. Durkheim tem um estudo muito legal chamado o suicídio, que ele estuda sociologicamente o suicídio. Você pode ler o livro e falar, não gostei. Prefiro assistir 13 Razões da série da Netflix. Eu acho que o suicídio é falta de Deus no coração. Ou suicídio é falta de caráter. Você pode? Pode. Deve até ter opiniões sobre o mundo. Mas você tem que saber, cara, que a sua opinião não é uma opinião científica. Ela é válida? É válida, dependendo do campo que você está. Ela vale para o grupo de WhatsApp, ela vale para as redes sociais, ela vale para você estiver conversando num bar, né? Ou jogando conversa fora. Agora, vai numa universidade emitir a sua opinião sobre isso. Né? Talvez os caras te ouçam, mas ela não vai ter validade alguma. Por quê? Por que então? Por quê? Porque está dentro de um outro campo do conhecimento. É um campo científico. Da mesma forma que um cientista não vai, né, numa igreja dizer, olha, pastor, padre, isso que você está falando é uma bobagem porque não é comprovado cientificamente. Os cientistas não fazem isso. Por quê? Porque o espaço da religião é outro. O espaço da ciência é o espaço da produção de pesquisa, tal. O espaço da religião é o espaço da fé. São espaços diferentes. Então, a verdade científica só pode ser contestada cientificamente. E a sociologia, então, é um novo campo que surge no século XIX com Emile Durkheim, justamente para pensar como que eu tenho métodos e técnicas para tentar explicar os fenômenos sociais. De que maneira? De maneira científica. Tranquilo? Então o sociólogo está com a verdade. Não, o sociólogo está com a verdade científica. Não com a verdade absoluta. Porque até mesmo essa verdade absoluta não existe. Mas é uma verdade elaborada, produzida racionalmente, com métodos e técnicas que precisam ser validadas. Quando você produz um conhecimento científico, cara, você não produz simplesmente escrevendo lá, foi psicografado aqui, você vê a verdade. Não, cara, sua produção ela precisa passar por uma série de testes, por uma banca que vai avaliar se existe algum furo ou não. Enfim, dá um trabalho desgraçado. Tá? Então a sociologia, com o Durkheim, ela efetivamente se torna uma ciência. Na próxima aula, então, eu vou explicar para vocês mais ou menos quais são as regras desse método sociológico elaborado pelo Emile Durkheim. Beleza? Espero que tenha ficado clara essa aula.